Seus mortos viverão. O que nos diz a palavra de Deus? O que tem a Bíblia a dizer sobre os mortos? Viverão ou não viverão? Ressurgirão? Existem como estão? Veja o que está lá em Isaías, capítulo 26, verso 14. Agora, eles estão mortos, não viverão. Mas no mesmo capítulo, Isaías, lá no seu verso 19, diz: mas os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão. E agora, como entender uma mensagem que põe em contraposição duas realidades? Seus mortos não viverão ou seus mortos viverão? A escolha está na mão de cada um de nós, conforme vamos ver. E vamos estudar isso detidamente agora em Isaías capítulo 26, verso 14. Agora, eles estão mortos, não viverão. São sombras, não ressuscitarão. Tu os castigaste e os levaste à ruína. Apagaste por completo a lembrança deles. É o juízo de Deus. Sim, fizeste crescer a nação, da glória te revestiste, alargaste todas as fronteiras da nossa terra. Então não fica a mensagem apenas no certamente morrerão. Isso nos lembra a discussão lá do Gênesis, onde Deus disse: não provem da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que deres de comer, certamente morrerão. E agora, então, Deus coloca para o profeta Isaías as duas realidades. Seus mortos não viverão, porque não aceitam a doutrina, a palavra, a obediência e a graça. Ou seus mortos ressurgirão, reviverão, seus mortos viverão. Uma outra realidade para outro grupo de pessoas. Ponha-se nesse grupo com urgência agora mesmo, pois esse grupo é especialmente a palavra de Deus para você. Vamos então ver o que nos diz lá em Malaquias capítulo 4, versos 1 a 4. Pois certamente vem o dia ardente como uma fornalha, todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos, não sobrará raiz ou galho algum. Em outras palavras, seus mortos não viverão. Mas continua o texto, ainda bem. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas casas, em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos no curral. Depois esmagarão os ímpios que estão como pó sob as solas dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Lembre-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhes dei em Horebe para todo o povo de Israel. Portanto, lembra-te, é um chamado de Deus para lembrar dos mandamentos, para nos qualificar para habitarmos nos céus. Porque a graça nos deu o direito de estar lá, mas qualificar é outra coisa. Lembre-se nos remete diretamente a Êxodo capítulo 20, versos 8, porque aqui fala da lei de Moisés, que está lá em Êxodo capítulo 20, mas o lembra-se remete ao sábado. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás nele todas as tuas obras, mas o 7º dia é o sábado, o dia de comemoração do Senhor teu Deus. Nele não farás coisa alguma. Por quê? Isaías capítulo 26, verso 19. Mas os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão, vocês que voltaram ao pó, acordem e cantem alegria. O teu orvalho é orvalho de luz, a terra dará luz aos seus mortos. Vá, meu povo, entre em seus quartos e tranque as portas, esconda-se por um momento, até que tenha passado a ira dele. Vem o julgamento, vem o juízo, mortos para a morte eterna. E aqueles esperem mais um pouquinho, os seus mortos viverão. Você, ainda que morra, viverá. É o que diz a palavra de Deus. Ainda que você morra, viverá. Agora vamos para Isaías, no capítulo 40. Essa poderosa mensagem se vem repetindo e vamos ler o verso 6 até o verso 8 do capítulo 40. Uma voz ordena: clame, e eu pergunto: o que clamarei? Que toda a humanidade é como relva e toda a sua glória como flores do campo. A relva murcha e cai sua flor. Quando o vento do Senhor sopra sobre eles, o povo não passa de relva. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre.
Você que traz boas novas de Sião, suba num monte bem alto. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo, diga, cidades de Judá, aqui está o seu Deus. Então nós não devemos ter medo, devemos nos regozijar, subir num monte bem alto, porque embora sejamos como a relva que seca e como a flor que murcha, uma vida efêmera e passageira, nós temos um Senhor, um pastor, que está lá no verso 11. Como pastor, ele cuida do seu rebanho, com um braço junto aos cordeiros e carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. É Deus cuidando de você e de mim, com amor, como um pastor cuida da ovelhinha, como a galinha, diz ele, quantas vezes quis eu vos amealhar debaixo das minhas asas, mas me rejeitastes, ó Israel. E Deus chama, clama, e com gemidos inexprimíveis o Espírito Santo clama por você e por mim. E o próprio Jesus chorou ao ver a dificuldade humana e o sofrimento humano. Isaías 56 fala da aliança salvífica, do fortalecimento da promessa de Deus no correr dos tempos, cada vez mais, até que vem Jesus e consagra: você está salvo. Seus corpos não morrerão, porque o corpo do santo morreu na cruz. Mas a escolha é sua. Seus mortos morrerão ou seus mortos ressurgirão. Morte eterna ou vida eterna está hoje em suas mãos. Escolhe agora a vida para que vivas, e vida em abundância é o reclamo de Deus. Jó, capítulo 19, versos 25 e 25 a 27. Eu sei que o meu Senhor Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra, e depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro. Como anseia o meu peito, o coração. Veja, nós estamos ansiando por este momento em que, ainda que em ossos mortos, secos, veremos com os nossos próprios olhos a volta do nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo. Salmos 49, 15, aquele que não falha, não falta e vem com promessa. 49, 15, mas Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si. Pausa, pensa, Deus vem e vai levar você para Ele, não mais para um mundo de pecado, de morte e destruição, para um mundo de Deus, um mundo reformado, esse planeta restaurado, conforme Ele tinha feito. Ele vai dizer novamente: eis que é muito bom ter o homem no meio do paraíso, e no meio do paraíso um jardim do Éden, e nesse jardim do Éden você e eu, na presença do Senhor. Adão, onde estás? Disse Jesus, e você responde: eis-me aqui, envia-me a mim, estou aqui, presente, diga depressa. Salmos 71, verso 20. Tu que me fizeste passar muitas duras tribulações, restaurarás a minha vida, e das profundezas da terra de novo me farás subir. Ainda que eu passe por dificuldades, diz, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, teu cajado me protege. É a sombra do Altíssimo que nos conduz com suas asas de águia para as alturas, e não precisamos temer coisa alguma. Isaías capítulo 26, verso 19. O contraponto a Isaías capítulo 26, 14. Não, agora eles estão mortos, não viverão. Vem a promessa: mas os teus mortos viverão, os seus corpos ressuscitarão. Vocês que voltaram ao pó, acordem e cantem de alegria. O teu orvalho é o orvalho da luz. A terra dará luz aos seus mortos. Vá, meu povo, entre em seus quartos, tranque suas portas, esconda-se por um momento até que tenha passado a ira dele. Seus mortos viverão. Mamãe, vou vê-la novamente. Vovó, vovô, vou vê-los novamente. Titios, titias, vou vê-los novamente. É a promessa do Senhor. Seus mortos não morrerão. Seus mortos viverão. É o que diz aqui na palavra de Deus. Viverão porque viveram de acordo com a palavra Apocalipse 21, verso 7 e verso 8. Nos diz o seguinte: o vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho.
Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual e os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Dela não quero participar. Desses, os seus mortos não viverão. Mas nós temos a promessa que está em cima, está ao alto. A promessa disse-me ainda, está feito. Verso 6 do capítulo 20 de Apocalipse. Está feito, eu sou o alma, o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Seremos filhos de Deus, como o Filho de Deus que desceu dos céus e nos resgatou do lodo do pecado. Agora somos irmãos de Jesus e somos sacerdócio eleito do reino eterno de Deus. A testemunhar pelo universo do amor e da misericórdia e da justiça feita através do sangue de Jesus, por causa de mim, por causa de você. Isaías capítulo 26, verso 14. Agora eles estão mortos, não viverão, são sombras de ressurreição, não ressuscitarão. Tu os castigaste e os levaste à ruína, apagaste por completo as lembranças deles. Lá não haverá mais choro, nem pranto, nem lágrima, porque não lembraremos mais das coisas tristes. Foi apagada a memória da lembrança daqueles que rejeitaram a ideia, a doutrina, o melhor da vida, o paraíso. E preferiram ficar com as suas obras tenebrosas, as obras das trevas, a mentira, a imoralidade, todas aquelas qualidades que são rejeitadas pelos cidadãos celestes. Estes não entrarão no reino de Deus. Mas para você, Malaquias 4:1, pois certamente vem o dia ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando aterá fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz nem galho algum. Mas para vocês que reverenciaram o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos no curral. Quem já viu um bezerrinho saltando depois de solto no curral, sabe bem do que Deus está falando. Isaías capítulo 25, verso 8. Estamos chegando ao final do programa. Você já curtiu? Já compartilhou essa programação com amigos? Você está seguindo o Vem Entende? Digita aí hashtag Vem Entende, compartilha essa mensagem depressa. Vem seguir com a gente a palavra de Deus. Isaías 25, verso 8. É a palavra de Deus expressa na Bíblia, a qual reproduzimos. Neste monte ele destruirá o véu que envolve todos os povos e a cortina que cobre todas as nações. Destruirá a morte para sempre. O Senhor, o soberano Senhor, enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem disse. Ele é fiel e sua promessa não falta e não falha. Isaías 26, verso 19. 26, verso 19 nos diz o seguinte: mas os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão, vocês que voltaram ao pó, acordem e cantem de alegria. O teu orvalho é orvalho de luz, e a terra dará à luz os seus mortos. Vá, meu povo, entre nos seus quartos e tranque as portas, esconda-se por um momento. E para terminar o programa de hoje, nada melhor do que trazermos o próprio Isaías no capítulo 25, verso 6. Neste monte o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido com carnes suculentas e o melhor do vinho. Parece até uma promessa que os políticos estão fazendo por aí, mas essa é do nosso Deus, é real e é firme, forte e verdadeira. Nós herdaremos o melhor da terra e da nova terra. Os nossos mortos viverão e nós viveremos ainda que agora, pois essa mensagem tem um duplo sentido. Um dia, se morto, você viverá. Um dia, nossos mortos viverão. E agora, você, eu, que estamos mortos no mundo do pecado, temos o poder por Jesus Cristo de viver. Vê e entende. Vê e entende. Siga, curta essa programação e vem com a gente compartilhando a palavra de Deus. Vamos orar. Pai querido, obrigado por mensagens que vêm nos fortalecer a fé, a esperança, a vontade e a saudade de te ver e de ver os nossos mortos. O Senhor é um deles, morreu também por nós, é um dos que almejamos ver em vida brevemente na sua volta.
todo olho verá, e também veremos os nossos mortos. Com esses olhos, conforme prometesse, em nome de Jesus, são as bênçãos que peço para esse povo que te ama, que te segue e que te ouve, em nome de Jesus. Amém. Paz, a graça e até breve na Manhã Gloriosa.